Você já teve numa situação em que você estava conversando em inglês com alguém, você entendia tudo que essa pessoa dizia, mas na hora de você falar, as palavras simplesmente sumiram, você não conseguiu elaborar o que dizer. Você já passou por isso? Eu também, e todas as pessoas que estudam inglês como segundo idioma já passaram por isso. E existem maneiras de vencer isso, vamos conversar sobre isso hoje. Olá, aluno, aluna de inglês, bem-vindos ao canal do Vinícius Rodrigues, meu nome é Arthur, eu sou um dos professores aqui da plataforma e hoje eu tô aqui para conversar com você sobre como vencer aquele bichinho do esquecimento, como é que você deixa de esquecer as palavras que você conhece, ou mesmo como é que você continua fluindo a comunicação em inglês quando você não sabe a palavra que é necessária naquele ambiente. Bom, primeiro eu queria dar alguns princípios, principalmente para você que está no início dos seus estudos, mas por algum motivo já tem uma oportunidade de falar. Ou para você que já tem o inglês intermediário, talvez, mas você sente que você está em ambientes em que quando você fala, você não consegue colocar as palavras para fora, você só entende o que os outros dizem. Bom, a minha dica para você nesse momento é a seguinte. Primeiro, fale menos e escute mais. Ué, professor, mas eu achei que você ia me dar uma dica para eu falar melhor. E eu vou dar uma dica para você falar melhor, mas no momento em que você ainda está se sentindo inseguro para falar ou que as palavras somem quando você tenta falar, a ideia é que você não fale tanto, a ideia é que você escute mais. Então procura manter o nível de conversação com o nativo ou com a pessoa com quem você fala, mantenha a proporção ali em 70-30, você fala 30% e ele fala 70%. Claro, se você tiver oportunidade para isso e se a gente estiver falando de um contexto em que você consegue fazer isso. Fale menos e escute mais. Encurte aquilo que você vai dizer e escute mais, porque no processo de escutar o que o outro está dizendo, você acaba se abastecendo de palavras que são necessárias naquela conversa. Tipo, palavras que você não saberia, mas aí porque você ouviu o outro falando, você acaba aprendendo e colocando elas no seu discurso. Então essa é uma dica. Fale menos. Deixe que as outras pessoas com quem você está falando abasteçam o seu vocabulário. A segunda dica é a seguinte: aprenda a parafrasear. Uma das coisas que eu percebo muito que os alunos de inglês acham que precisam fazer é transferir para a língua inglesa exatamente as mesmas palavras que eles falariam em português. Então deixa eu dar um exemplo para você. O aluno está querendo dizer assim: eu não me lembrei de fazer a atividade. Eu não me lembrei de fazer a atividade. Aí eles vão a I didn't. E aí a palavra lembrar-se some. Eu não me lembrei. A pessoa não lembra que lembrar-se em inglês é remember. E aí ela trava. Ela para de falar. Mas peraí. O que significa não lembrar? Pensa comigo. Eu não me lembrei. O que significa não lembrar? Não lembrar é esquecer. Você sabe falar a palavra esquecer em inglês? Esquecer eu sei. Forget. Ou forgot, no passado, não é? Então, I forgot to complete this task. Eu esqueci, né, de completar essa atividade. Às vezes, você tá com aquele raciocínio em português de eu não me lembrei, e aí você não pensa que você não precisa necessariamente usar estas palavras, eu não me lembrei. Você pode dizer, eu esqueci. Você quer dizer para alguém que alguma coisa está muito cara, e aí você não se lembra como se diz a palavra caro em inglês. It is, it's. E aí você simplesmente diz it's not cheap. It's not cheap. Por quê? Eu não me lembro como se diz caro, mas por acaso eu me lembro como se diz barato. Então eu digo, não é barato. It's not cheap. Então, o segredo para você aprender a parafrasear é você pensar em sinônimos e antônimos. O que são sinônimos e antônimos? Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado em inglês ou em qualquer língua, né? Synonyms são sinônimos, então, por exemplo, a palavra good, dependendo do contexto, pode ser um sinônimo da palavra nice, ou um sinônimo da palavra positive, ou mesmo great. Então busque sinônimos, palavras que significam a mesma coisa. E uma outra alternativa é você pensar em antônimos, você pensar no oposto de alguma coisa. Então, por exemplo, esqueci como é que se fala a palavra bom em inglês, que é good. E aí você diz, it's not bad, não é mal.
ok? Então pense em português, em palavras que significam a mesma coisa, e aí você vê qual delas você sabe em inglês. Isso é paráfrase, tá bom? Opa, aqui é o Vinícius, estou interrompendo o seu vídeo rapidinho para te passar um aviso muito massa. Se você está gostando de todo esse conteúdo que a gente tem produzido aqui no YouTube para te ajudar a estudar inglês, te ajudar a chegar mais avançado, você não perde por esperar no que a gente vai fazer nas próximas semanas, que vai ser a Jornada da Fluência, um evento que a gente vai fazer aqui, aberto para todo mundo no YouTube, em que a gente vai dissecar o nosso método de cabo a rabo, e você vai aprender tudo o que precisa fazer para estudar inglês em casa, chegar à fluência em casa. Já trazendo bastante material para você na prática para aplicar isso aí, tá bom? Então eu deixei aqui embaixo desse vídeo, aqui na descrição, também nos comentários fixados, a página para você poder se inscrever para receber esse material, porque aí você inscreve lá com seu e-mail, eu consigo te mandar o acesso ao grupo de WhatsApp que a gente fez para a jornada e também o acesso à página com os materiais de tudo que vai acontecer, você vai receber, tá bem? É só você acessar o primeiro link aqui na descrição ou aqui no comentário fixado e participar lá da Jornada da Fluência. Vamos voltar para o seu vídeo. Uma terceira dica é a seguinte: simplifique a sua fala. Eu vejo muitas pessoas tentando falar inglês tão rebuscadamente quanto falam português, no que diz respeito à gramática, palavras a serem usadas, mas veja, você precisa simplificar aquilo que você vai dizer. Suponha que você tem uma frase assim: eu havia dito ao meu cunhado que ele não deveria ter feito aquilo. Então, em inglês, essa construção ficaria algo do tipo: I had told my brother-in-law that he should not have done that. Então, veja essa construção. Tem past perfect, tem present perfect, tem modal verb no meio dessa frase. Agora, como é que você fala isso se você talvez não conhece essas estruturas? Se você não conhece essas estruturas e ainda não domina elas muito bem, o que vai acontecer? Você não vai falar? Não, você não precisa falar tão rebuscadamente. Eu havia dito ao meu cunhado. Não, você pode dizer, eu vou falar de uma maneira bem errada aqui, tá, gramaticalmente falando. I say to the brother of my wife not do that. Tipo assim, eu falei pro irmão da minha esposa não fazer aquilo. Olha só, a ideia é exatamente a mesma. Eu falei com o vocabulário que eu tinha, eu falei com aquilo que eu sabia. Eu falei de maneira gramaticalmente impecável? Não. Mas transmitiu a mensagem? Transmitiu. Não se preocupe em cometer erros, não se preocupe em simplificar, não se preocupe em colocar em prática, colocar no campo de batalha as armas que você tem, colocar em prática o inglês que você tem, no nível que você tem. Olha só, às vezes, até a gente que é professor, a gente conhece as estruturas do present perfect, do past perfect, a gente sabe usar os modal verbs, os sense verbs, mas a gente vai falar, a gente erra. Isso acontece, não é porque a gente não sabe, é porque é diferente. Às vezes a chavinha do português para o inglês não virou completamente, ou então você está no fluxo da conversa ali, você comete o erro sem querer. É assim mesmo. Gente, comunicação é sobre transmitir mensagem. Simplifica a sua fala, mesmo que não esteja gramaticalmente perfeito, simplifica a sua fala. Você não precisa acertar tudo, você precisa transmitir a mensagem. Então é isso, eu acredito que se você seguir essas dicas, você vai conseguir desenrolar muito mais a sua fala e você não vai mais ficar com aquele sentimento de eu entendo tudo, mas não consigo falar. Deixa aqui nos comentários mais dúvidas que você tem a respeito de dicas de aprendizado de inglês, dicas do processo, dica de método. E se você quiser compartilhar com a gente vai responder a sua pergunta, tá? A gente está pescando os comentários desses vídeos e procurando produzir vídeos em cima deles. Tudo bem? Então a gente se vê na próxima, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e a gente se vê. Até mais!